Vale a pena comprar imóvel para investir em 2025? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito aqui e a qual que a gente vai tentar responder aqui para vocês hoje durante esse vídeo. Qual que é a dúvida? Considerando a taxa de juros que está ocorrendo em 2025, vale a pena ainda investir em um imóvel visando rendimentos mensais na forma de aluguel? Muita gente fica nessa dúvida, porque além de ter uma taxa de financiamento mais alta por conta da Selic, você também tem uma CDI mais alta, que acaba sendo o seu custo de oportunidade. E quando isso acontece, o investidor sagaz vai olhar para o valor que um aluguel que ele pode receber de uma forma mensal, comparar isso com a CDI, e por natural, em momentos de estresse econômico que nem a gente está agora, ele vai optar pela CDI, porque é um investimento mais simples de se fazer, não tem toda a parte de dirigência do imóvel, não tem toda a parte de gerenciamento de imóvel, é só um título que você compra no mercado. E dois, ele vai te dar um retorno maior, por óbvio. Se ele está te dando um retorno de 14%, 13%, é muito difícil um investimento imobiliário chegar nesses mesmos parâmetros que uma CDI nesse patamar. Se a gente olhar aqui para como como se comportado a taxa de Selic, né, que embasa aí esses fundamentos macroeconômicos, de custo de juros e também está correlacionado à inflação e custo, por óbvio, de financiamento imobiliário, você vê que teve uma subida bem aguda aqui em abril de 2025 e 25, e isso persiste no momento aqui de gravação e publicação desse vídeo. Então, só para deixar aqui claro para todo mundo o que isso significa, taxas de juros mais alta significa custos de financiamentos mais caros, que significa menos pessoas indo atrás desses financiamentos para comprar um imóvel, que significa, portanto, um desaquecimento do mercado imobiliário, porque tem menos demanda para comprar esses tipos de ativo. Então, essa é uma consequência da Selic alta, além da comparação com o CDI como seu custo de oportunidade. A gente aborda esses temas nos nossos cursos gratuitos, nos nossos cursos pagos. Aqui no link da descrição do vídeo tem o link para os dois, né? Então a gente convida vocês a aprofundarem esses estudos juntos com a gente. Então, e os preços dos imóveis que a gente tem visto aí de vez em quando subir? Bom, isso na verdade vai depender, da região que você dá, né? Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro você provavelmente viu uma subida alta aí nos últimos anos nos valores imobiliários, e dois também dos fundamentos que estão embasando a subida desses valores. Mais especificamente, se esses fundamentos existem ou não. Muitas vezes a gente aqui se pergunta se um determinado imóvel foi valorizado por um fundamento que faz sentido ou não. Só para a gente alinhar aqui em definição, fundamento em termos de valorização imobiliária é aquilo que você vê como um pilar que caracteriza ou não a valorização imobiliária. Isso significa a infraestrutura perto dela, localização, se o bairro ficou mais seguro ou não, se existe mais renda disponível ou não. Então, tudo isso faz com que o imóvel se valorize ao longo do tempo ou não. E a gente tem visto em alguns momentos tendências de imóveis valorizando de uma maneira que é incompatível com o desenvolvimento dos fundamentos que estão em volta. E o que isso significa? Que significa que pode estar existindo uma certa especulação de valor imobiliário que não é condizente com a realidade atual. Tá? E com crédito caro, fica ainda mais difícil comprar imóveis que estão sendo especulativamente mais caros. Então a gente colocou aqui em um gráfico o que cada curva, e cada curva a gente quer dizer especificamente o IPCA, que é o índice de inflação, a CDI e o retorno de aluguel acumulado, que para esses fins aqui a gente assumiu como sendo 0,6% do mês, a gente colocou isso num gráfico para que fique claro qual que é a diferença do acúmulo entre um e o outro. Então a gente vê, começando pelo IPCA, você vê que no começo ali de 2021 ele está mais alto que as duas curvas de retorno, então ele está mais alto que o CDI e está mais alto que o aluguel, e ao longo do tempo ele fica abaixo dos dois, que é o que você quer ver. E daí você olha para a CDI, ela começa abaixo do retorno do aluguel acumulado, e lá para meados de 2022 ela dispara na frente. E essa é a situação que a gente vive hoje em 2025, e 25, e você vê que esse crescimento, na verdade, ele se alarga, enquanto o retorno do aluguel, aqui está uma linha reta, porque a gente assumiu um valor fixo de 0,6, mas o valor do aluguel fica para trás. O que isso significa em números? Aqui a gente assumiu R$ 500 mil de investimento, tanto na CDI quanto no aluguel. Você vê que ao longo do período, no final, aqui é o final do período de janeiro de 2025. No final do período de 2025, existe um distanciamento grande entre o retorno acumulado da CDB e um retorno acumulado do aluguel. Na CDB, a gente está lá perto de R$ 150 mil. Do aluguel, perto de 100 mil. Então, isso significa que se você tivesse alocado seu capital na CDB versus no aluguel, você estaria R$ 50 mil mais rico. Mas isso não é necessariamente verdade, porque esse gráfico não considera a valorização imobiliária. Então, em que situações vale a pena investir em imóveis? Porque muitas pessoas chegam para a gente aqui na Chave Certa e perguntam, vale a pena ainda investir? E a grande realidade é que sim,
vale a pena investir. Mas você tem que saber encontrar as características de que fazem um bom investimento imobiliário um bom investimento imobiliário. Especialmente se você está olhando investir nesse ativo para longo prazo, que é uma das grandes vantagens desse esse imóvel, desse ativo. Claro que em situações como a gente está agora, você vai ter que se depender um pouco menos do financiamento, porque o financiamento é muito caro, está muito caro, mas a grande realidade é que dentro de uma situação de estresse econômico como a gente está agora, existem boas oportunidades sendo colocadas no mercado, justamente porque existe esse estresse, então você consegue encontrar imóveis bons. O que faz um imóvel bom de ponto de vista de investimento? Preços abaixo do mercado, localização com demanda, longo prazo, uma capacidade de gestão sua e valorização imobiliária. Isso é super importante porque uma CDB, por exemplo, que vai te retornar CDI, não vai te dar uma valorização drástica quanto a imobiliária poderia te dar. Então, isso significa que se você encontrar um imóvel com preço bom e uma situação onde os fundamentos são bons também, você pode ter feito um negócio muito bom. E quando que o imóvel pode ser cilada? Pagar preço cheio, regiões saturadas, rentabilidade baixa, alta vacância e sem valorização imobiliária. E o que faz um investidor eventualmente fazer esses tipos de erro? Bom, comprar com pressa é um deles, e dois, não estar bem informado. É uma classe de ativo relativamente simples de se entender superficialmente, mas difícil de realmente se aprofundar e entender quais são as mecânicas de todos os elementos que fazem um investimento ser um bom investimento. E é aqui que a gente existe. A chave certa existe para realmente ajudar você, investidor, com todos os recursos que você precisa para identificar um bom investimento de um mau investimento, certo? E a gente faz isso por meio dos nossos posts no blog, por meio desses vídeos no YouTube, por meio dos nossos cursos gratuitos, nossos cursos pagos, nossos estudos de caso. A gente tem aqui um monte de recursos para que você possa aproveitar e começar a se aprofundar mais e mais nesse tema. A nossa intenção aqui é ser transparente com vocês dos retornos, dos riscos, dos benefícios, dos mitos, dos problemas. A gente não quer te vender alguma coisa que não seja estritamente a realidade de ter um ativo como esse no seu portfólio. Então, só para finalizar aqui o conceito, e a gente já lançou um vídeo sobre isso, apesar da taxa Selic estar alta e o financiamento de comprar um imóvel estar caro, existem outras formas de comprar se expor ao setor imobiliário sem você ter que comprar um imóvel. E a gente justamente lançou um vídeo sobre isso, onde a gente aborda aí LCI, CRIs, crowdfunding, fundos imobiliários e por aí em diante. Então a gente te convida a conhecer esse vídeo, que está aqui no nosso canal também, e ele vai estar uma esclarecida em outros tipos de investimentos imobiliários que talvez você não esteja familiarizado. E daí, então, para concluir, vale a pena investir em 2025? Depende do imóvel e depende do investidor. O imóvel tem que ser bom, passando por todos aqueles critérios que a gente mencionou no slide anterior, e o investidor tem que ter o conhecimento necessário para saber identificar, avaliar e tomar proveito de uma boa oportunidade. E isso aqui, que nem eu mencionei anteriormente, vai ser explorado com muita profundidade aqui no nosso canal e em todos os nossos meios de comunicação com você, seja mídias sociais, seja nosso site, seja o YouTube, seja nossos cursos. Aqui o nosso objetivo é trazer transparência para você nesse mercado. Então, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, comente aqui embaixo suas dúvidas, seus comentários. A gente quer escutar, a gente quer interagir com vocês, a gente quer entender o que vocês pensam, porque daí isso nos ajuda a produzir conteúdos ainda mais relevantes para vocês e isso aqui fortalece ainda mais a nossa nosso valor para vocês, porque a gente vai escutar e a gente vai produzir o que vocês gostariam de ver.